Esse caso aqui, na verdade, é só uma curiosidade. Veja só por quê. Deixa eu pegar a caneta. Nós temos aqui o objeto, lente principal, foco, centro óptico da lente, foco e lente principal. Onde é que está o objeto? Em cima do foco. Se a gente usar a técnica dos raios notáveis, o raio de luz que incide paralelo, nós já sabemos que ele refrata e passa pelo foco. Né? Muito bem. Aqui eu não vou conseguir usar o raio que incide pelo foco, porque se eu tentar traçar esse raio que incide pelo foco partindo desse ponto, ele ficaria assim, ó, paralelo à lente, então esquece. Então vamos usar o centro óptico da lente, exatamente como está no esquema lá do cantinho. O raio de luz que entra pelo centro óptico da lente, ele continua o seu caminho sem desvio, lembra disso? Fazendo bonitinho, com régua direitinho, você vai perceber que os raios que deixam a lente, eles são paralelos entre si. Mas a gente não tem que buscar o encontro desses raios para poder localizar a imagem? Se eles são paralelos, eles não vão se encontrar nunca. Então, nesse caso aqui, não há imagem, ou usando uma linguagem mais poética do ponto de vista da física, a imagem se localiza no infinito. Então a gente vai escrever o seguinte, ou ela está no infinito, né? No infinito. Ou seja, não dá para ver, né? Então nesse caso você não vai ver nada. É interessante a gente comentar o seguinte, quer dizer então que quando você coloca o objeto no foco da lente, a imagem desaparece. Então focalizar a imagem não é colocar o objeto no foco, é outra coisa, tá bom? Vamos adiante. Então agora veja só, o antiprincipal está aqui, o foco está aqui, o centro óptico da lente está aqui, o foco está aqui, o antiprincipal está aqui. Aí, agora eu me preveni e pus os pontos em cima, hein? Mas ainda errei, porque esse ponto aqui vai atrapalhar o desenho. Daqui a pouco a gente corrige. Então vamos lá, o raio de luz que entra paralelo sai passando pelo foco da lente e a gente já conhece bem essa trajetória. O segundo raio que eu vou poder usar agora, que eu vou tentar usar, é o que entra pelo centro óptico da lente que passa direto sem desvio. Lembra dele? Observe que os raios que deixam a lente agora, eles estão abrindo cada vez mais. Então se eu prolongar esse raio para cá e esse raio para cá, eu vou achar um cruzamento antes da lente. E esse cruzamento vai mostrar para mim que a imagem está aqui, portanto. Essa é a imagem. Vamos às características dela: tamanho, orientação, natureza e localização. Precisa dizer com relação ao tamanho? Basta olhar, né? Olha o tamanho da imagem comparado com o objeto, que é a setinha amarela que você tem aqui. A imagem é ampliada ou bem maior que o objeto. Orientação: tanto o objeto quanto a imagem estão apontando para cima, ou seja, para o mesmo lado. Então a orientação agora é direita, tá? Natureza: eu achei essa imagem quando eu prolonguei, né, com linhas pontilhadas os raios de luz. Então essa imagem é chamada de virtual. O que significa isso? O meu olho recebe essa luz e me faz entender que a imagem está aqui atrás, mas de fato ela não está aqui atrás. E localização, ela está entre o centro óptico da lente e o foco próximo do objeto, tá bom? Que situação, que instrumento se baseia nesse princípio aqui? Você está olhando através da lente para um objeto que era pequeno e você está vendo uma imagem ampliada na mesma posição. Identificou a figura lá do comecinho da nossa aula? Isso aqui é uma lupa, né? É uma lupa ou lente de aumento, tá bom? Muito bem, vamos adiante. E finalmente vamos falar da lente divergente. Então nós temos aqui, ó, o objeto, aqui eu tenho o antiprincipal, aqui eu tenho o foco, aqui eu tenho o centro óptico da lente, aqui eu tenho outro foco e o outro antiprincipal. No caso das lentes, essa aqui é uma lente divergente, no caso das lentes divergentes você vai perceber que a distância do objeto em relação à lente não altera as principais características da imagem final. Vai alterar o tamanho, né? Quanto mais longe o objeto estiver, a imagem vai ter um tamanho, se você aproxima a imagem aumenta, mas ela vai ter as mesmas características finais. Então vamos a elas. Se eu pegar aqui um raio de luz que incide paralelo ao eixo da lente, ele sai e a referência é o foco. Cuidado agora que a gente está falando de uma lente divergente, né? Deixa eu apagar aqui e fazer de novo que esse raio ficou mal, ficou ruim. Então aqui, ó, o raio de luz incide paralelo ao eixo da lente. O que acontece com ele? Sai com relação ao foco, só que a lente é divergente, então esse raio vai ser jogado para fora aqui da região central. Portanto, a direção de saída é essa daqui, ó. O raio sobe alinhado com o foco. Um segundo raio que eu posso usar é aquele que passa pelo centro óptico da lente, passa direto sem desvio e vai embora. Tá? Bom, os raios que deixam a lente são esses dois. Eles estão abrindo aqui, né? Meu olho está aqui recebendo essa luz.
Só que esses raios estão abrindo. Então o que eu vou enxergar? Como se esses dois raios tivessem saído de um ponto aqui atrás, né? Olha só. E é aqui que eu vou ver a imagem. Tá bom? Então deixa eu ver. Tá aqui, pronto, a nossa imagem. Características dela: tamanho, orientação, natureza e localização. Dá para ver claramente que em relação ao objeto a imagem é bem pequenininha, então a imagem é reduzida ou menor do que o objeto. Tá? Orientação: objeto e imagem ambos estão apontando para cima nesse caso, então a orientação é direita. Ok? Natureza: eu tive que usar linhas pontilhadas outra vez para localizar a imagem, então ela é virtual. O que significa isso? O meu olho me faz enxergar que a imagem está aqui, mas de fato ela não está. E localização: entre o foco e o centro óptico da lente. Essa lente aqui está funcionando de uma forma oposta à lupa, é uma lente de redução. Se a lupa é uma lente de aumento, a gente percebe uma vantagem clara nisso, uma lente de redução tem que vantagem? Pois é, pode parecer no primeiro momento que não, porque você vai ver tudo pequenininho. Mas essa é a grande vantagem. Ao ver tudo pequenininho, você consegue ver mais coisas na região aqui útil da lente. Então é uma lente que, na verdade, reduz as imagens, mas amplia o seu campo de visão. Opa, peraí que eu rabisquei a toa aqui. Sabe onde é que você encontra esse tipo de aplicação? Olho mágico, né? Aquela lentezinha que você coloca na porta da sua casa, na porta do seu apartamento, para você poder olhar através dela, ver tudo pequenininho do outro lado, mas conseguir ver tudo que está no corredor e, portanto, saber exatamente para quem você está abrindo a porta, tá bom? A gente vai ver numa outra aula que essas lentes, tanto a lente divergente nesse caso aqui como a lente convergente, elas também podem ser utilizadas para correção de miopia e hipermetropia, mas quando chegar lá a gente fala a respeito disso, tá bom? Até lá!